Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Glória a Deus. Aleluia. Você pode se assentar. Nós estamos na nossa escola de santidade e temos aprendido voltar ao caminho da intimidade com Deus. A escola de santidade é você entender a ambientação aonde Deus se manifesta, onde Deus também chama os seus filhos, como Deus chamou a nação de Israel. E a nação de Israel seria a nação exemplo para ser usada a todas as nações. Então aí nós temos a nação de Israel como ministério para todas as nações, que era de levar a santidade de Deus, o conhecimento, a importância, os benefícios de viver em santidade. Por isso nós encontramos, logo que o povo saiu do Egito, Deus fez com que as tábuas das leis pudessem estar junto deles, porque era a sua palavra, e automaticamente Deus mandou construir a tenda da aliança, ou tabernáculo, que era a tenda móvel, o lugar onde Deus se apresentava de uma forma mais tangível. Porque quando Deus falou através do monte e o povo ouviu a voz de Deus, o povo não suportou, o povo pediu: fala, Moisés, a nós e ouviremos. Fala Deus a Moisés, porque o povo não conseguiu suportar a tamanha santidade quando Deus estava falando com o seu povo. E assim aconteceu. E todos os aspectos da tenda, do tabernáculo, os utensílios, representavam e prefiguram. Eu quero encerrar essa lição domingo que vem. Eu vou falar sobre a santidade do tabernáculo e a relação da santidade com seus móveis e com tudo que existia nele em relação ao ministério de Jesus. Muito importante isso. Hoje nós vamos relembrar algumas coisas, mas vamos avançar um pouquinho mais para conhecermos essa intimidade com Deus. Então, o propósito de Deus foi que seu povo não fosse menos do que ele é e de como ele se manifestaria como Deus santo. A santidade é um atributo inerente a Deus. Então, Deus não pode sair daquilo que ele é, a sua própria natureza. Então, Deus é um Deus imutável, santo. Deus, ele é um Deus todo-poderoso, santo, onisciente, santo, onipresente, santo. Então, a santidade é a forma como Deus vive. Como Deus vive. Então, quando Deus chamou o seu povo e começou a dar ao seu povo a maneira como eles deveriam viver, é porque nós deveríamos alcançar. O que era o tabernáculo com os seus utensílios? Justamente a maneira do povo se aproximar da santidade de Deus, né? O primeiro passo do tabernáculo, o pecador se encontrava com o quê? Com o altar de bronze, o altar do sacrifício. E esse altar do sacrifício simboliza aquilo que Jesus iria fazer por nós, né? Aquele altar do sacrifício onde o pecador que sentia no coração arrependimento trazia o animal. Só que o pecador não poderia oficiar por ele mesmo. Quem fazia isso era o sacerdote. Então o animal era dado ao sacerdote. Aquele que pedia remissão dos pecados segurava no chifre do altar como a forma de estar arrependido, e ali o sacerdote imolava. Então o sacrifício era aceito, né? O altar de bronze era uma grande churrasqueira. Pensa numa grande churrasqueira, assim era o altar de bronze. E todos os utensílios eram portáteis, eram móveis que eram levados e eram carregados com facilidade. E um dos utensílios importantes era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. Mas vamos caminhar hoje, nós estamos no terceiro domingo, a respeito de você ser santo. Quando eu me torno santo? Quando eu tenho um encontro com o Deus Santo. A santidade, tanto no adjetivo como no substantivo, kadosh, kadesh, significa estar separado ou ficar à parte para Deus.
se tornar objeto exclusivo de Deus. Quando você se torna santo, você está indo contra aquilo que pode profanar o que é santo. Então, se dizia que tudo aquilo que se tornava santo para Deus era contra tudo que pudesse profanar o nome de Deus. Então, a visão de ser santo era estar separado para uso exclusivo da vontade de Deus, contra qualquer coisa que pudesse profanar o nome de Deus ou o estado daquilo da qual foi entregue para Deus. Então, a santidade era a primeira aproximação que o homem tinha com Deus, porque o divórcio do homem com Deus aconteceu em Gênesis 3. Precisava ter a reconciliação do homem com Deus, porque houve divórcio. Em Gênesis 3 houve divórcio. O homem se separou completamente por causa da entrada do pecado. Mas esse meio, ainda que provisório, mas aceito por Deus por causa do sacrifício que simbolizava e que desviava a fúria de Deus contra o pecado, então atenuava e fazia com que a ira de Deus não fosse aplacada contra o pecador, contra o mal, por causa da intenção do sacrifício e da objetividade tipológica que aquilo estava representando. O sacrifício eterno, não mais temporal, mas permanente, o sacrifício de Cristo. Mas isso só pode acontecer se ocorrer isso aqui. É importante isso. Muitas pessoas podem ter até um aspecto de conversão. Eu me converti. Não estou aqui entrando no mérito da conversão, que só Deus conhece. Eu acredito que quando uma pessoa toma uma decisão para a conversão, ela está tomando para valer. Só que a conversão acontece e há atos simultâneos e processo na sua salvação. Aí que é a grande questão. Porque a pessoa se converte e agora ela precisa ser purificada. E esse é um processo até a volta de Jesus. Ninguém aqui está totalmente santo, está agora completamente com santidade total. Não, nós estamos num processo contínuo. Esse processo não é um processo estático, ele é um processo dinâmico. Ele não pode parar. Por isso que Lamentações 3 fala que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos, porque há um dinamismo na graça de Deus. Há um dinamismo na operação da justiça de Deus. Então, nós não fomos salvos e estamos agora completamente satisfeitos com aquilo que aconteceu. Esse foi o primeiro passo. Agora, precisamos, dentro desse chamado para a santidade, continuarmos a nossa santificação. E aí, irmãos, que a gente tem que começar a ensinar a igreja. É aí que o apóstolo Paulo fala de mudanças de comportamentos. O apóstolo Paulo ensina que aquele que errava não deve errar mais. O que pecava não deve pecar mais, a intenção, o desejo do pecado, né? Então, existe uma dinâmica na salvação, porque você pode até ser salvo, mas você não consegue agradar a Deus o quanto Ele espera de você, por causa da operação, porque a graça pode te tornar muito melhor do que você é, muito melhor do que eu sou. Nós estamos buscando ser igual a Ele. Sede santos, porque o Senhor vosso Deus, sede santos em toda a vossa maneira de... Então a santidade não é um ritual. A santidade é um estilo de vida e de comportamento em todo o ambiente que você estiver. Mas a santidade, ela não só tange a espiritualidade. Esse é o grande erro, que as pessoas acham que são santas porque levantaram as mãos, porque vieram aqui e cantaram, porque louvaram, oraram. Não, a santidade tange a questão espiritual e a questão moral. É aquilo que você trata, aquilo que você faz, aquilo que te envolve como ser humano. Então, você não é santo porque veio à igreja. Você é santo porque você vive em santidade espiritualmente e moralmente com intimidade com Deus. Então, dentro da visão bíblica neotestamentária quanto veterotestamentária, a gente vai ver que a santidade sempre foi uma exigência básica de Deus. Qualquer um que quisesse começar a se relacionar com Deus, a exigência básica, ser santo, ser santo, ser santo, ser santo. A santidade era a forma de se comunicar com Deus. Por isso que quando entrou o pecado, a relação que Adão tinha com Deus, o que houve? Houve uma interrupção, houve uma
uma quebra de relacionamento entre Deus e Adão. E Adão se escondeu. Se escondeu porque o caminho da comunicação, que era a santidade, foi manchado. O pecado entrou. Então vamos lá. A santidade ocorre em primeiro lugar, fazendo o homem separado para... Vamos ler isso aí, irmãos? A santidade... Você tem que sentir assim, eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, eu tenho um Senhor. Porque o título de Senhor é um título que você não se pertence mais. Você tem alguém que dirige a sua vida. As pessoas, às vezes, navegam no mar da Bíblia e se esquecem disso, né? Jesus é meu Salvador, é teu Salvador e teu Senhor. Porque se for só teu Salvador, logo não terá poder sobre aquilo que é propriedade dele, sua vida e a minha vida. Então, Jesus, ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. Salvador e Senhor, as duas coisas. E aí nós tornamos separados. O arrependimento do homem a Deus de todo o coração gera 3 atos simultâneos. Isso acontece automaticamente. Não há um espaço de tempo, não. Isso ocorre pum, pum, pum. Agora, ocorre isso, mas precisam ser desenvolvidos, tá? Vamos lá. A justiça, quando o homem se arrepende, que é o processo que o homem percebe que é pecador, que por ele mesmo não pode ser salvo. A salvação que ele precisa vem de fora. Então, quando ele reconhece que é pecador e que o sacrifício de Jesus é o único suficiente para salvar a sua alma do inferno, da penalização eterna, então ele se arrepende e confessa-o, e então busca-o. Então, nesse caso, a justificação significa: eu perdoo os seus pecados. Seus pecados estão perdoados. É a justificação divina, eterna. E logo, a regeneração. A regeneração é o novo nascimento. Novo nascimento. Então, é aí que a gente tem que desenvolver a nossa santificação. Na regeneração e na filiação agora da nossa vida com Deus. Nós fomos adotados por meio da adoção pelo sangue de Cristo. Nós nos tornamos filhos de Deus. João 1,12. Todo, pois, quantos creram, Deus deu poder de serem filhos de Deus. Então, nós nos tornamos co-irmão de Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho pela obra da santificação. Ele é o nosso irmão mais velho. E tudo que pertence a Jesus no mundo espiritual também pertence à igreja. Amém, irmãos? Volto e repito, tudo que pertence a Jesus no mundo espiritual, a sua obra, também pertence à igreja. Agora, isso se nós mantermos essa filiação e a identificação verdadeira como filhos de Deus. Aí nós alcançamos esse nível que a nós foi dado. Então vem a regeneração, que é o novo nascimento, e adoção, tá? Não é adoração, é adoção, tá? Esquece a adoração ali, é adoção. E nós passamos por esse processo de adoção, nos tornamos filhos de Deus. Pode passar. No primeiro, tocante à regeneração, ela é contínua, como eu falei para vocês, na vida do homem. Ela não para, ela não para. Cada dia nós estamos nos transformando. Amém? Amém, irmão? Cada dia estamos nos transformando. A imagem e semelhança de Cristo. Então, o nosso modelo de vida, o nosso exemplo de vida é Jesus. Por isso que em Hebreus, capítulo 11, está nos referendando, que nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador. Essa questão de olhar não é só olhar, mesmo porque a gente não vai olhar fisicamente, com os olhos naturais. É olhar para a sua obra, olhar para o seu estilo de vida e como ele venceu, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Esse olhar para Jesus não está simplesmente numa questão ritual. Eu estou olhando para Jesus. Não, é viver como ele viveu. É vencer como ele venceu. Porque nós não vencemos aqui como pessoas transformadas. Nós vencemos como filhos de Deus. Todos nós que vencemos nessa vida, vencemos por causa do processo da adoção. Porque sem esse processo da adoção, nós não temos autoridade do poder do Pai. Porque o poder do Pai é dado ao Filho por causa da
filiação e mantemos a nossa vitória. Então, a regeneração é contínua na vida do homem. Pode passar, irmão. Vamos ler aí, irmãos. João, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus Cristo de Deus e todo aquele... Pode passar. 2. Nisto conhecemos quando amamos a Deus. Pode passar, irmão João. 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Pode passar, irmão João. 4. Todos aqueles que é nascido de Deus. Viram aqui? Vamos lá, o 6. Deuteronômio 30, verso 6. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Pode passar, irmão João. Jeremias 31, 33, irmão. Vamos lá. Mas esta é a aliança que farei depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, e serei... Acabou os versículos, né? Tem mais? Verso 26 de Ezequiel 36. Dar-vos-ei... Percebemos aí que o processo da regeneração exige a nova vida, a mudança. Deus falando que vai introduzir a sua lei no coração do povo, vai tirar o coração de pedra, dar um coração sensível de carne, um coração que esteja pronto para ouvir e obedecer a Deus. Vimos também que aquele que vence o mundo é aquele que é nascido de Deus. E esse nascimento aí não é um nascimento qualquer, é um nascimento pelo Espírito, né? O próprio Jesus falou, aquele que pode realmente andar com Deus é aquele que foi lavado pelo Espírito e pela palavra de Deus. Então, esse momento que nós vivemos é o momento de sermos lavados pela consciência através da palavra de Deus. Porque as leis de Deus, elas estão na nossa consciência, na nossa mente. Porque antes de você fazer ou praticar a ação do pecado, o pecado ele é oriundo da imaginação. O pecado nasce na alma, na psique, nasce na alma. O pecado, ele tem um certo prazer. O pecado dá um certo prazer para quem peca. Mas esse prazer é um prazer que leva à morte, né? Que a Bíblia fala lá em Romanos 6, 23. Porque o salário é a morte. Então, a santidade vem justamente para frear esses desejos na nossa consciência. O que é eu estar me purificando, me santificando, eu me consagrando? É eu lutar contra os meus próprios desejos inatos. Os desejos que estão primalmente no velho homem. Porque nós ainda não somos totalmente santificados. Estamos no processo. Isso se dará quando tivermos corpos glorificados, quando chegarmos na glória, né? Aí sim, os nossos corpos não terão mais a contaminação DNA do pecado, porque o pecado está em nós, só não tem poder de ingerir, gerenciar a influência dele, porque nós estamos debaixo da lei de Cristo, estamos debaixo do seu sacerdócio. Significa sacerdócio, Senhor. Então, nesse caso, quando Deus está falando, olha, vou tirar o coração de pedra e darei um novo coração, Deus está falando o seguinte, olha, vou colocar em vocês uma nova mente, vou colocar em vocês uma consciência em relação a minha lei, meu ensinamento. E é justamente através do Espírito Santo que recebemos essa capacitação, a nossa consciência, ela é capaz de frear e de fazer-nos, nesse momento, capazes de vencer os desejos e os prazeres que estão em nós e na relação àquilo que nós devemos lutar dentro de nós. Citei aqui, até na última aula, a respeito de Mateus 26, 41. Quando Jesus mesmo falou, vigiai e orai. Porque, na verdade, Jesus estava falando, olha, o Espírito está pronto. Né? Ele falou, vigiai e orai para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto. Por quê? Já foi feita a obra, já estava ali a graça, nós já temos consciência disso, o Espírito está pronto. Mas ele falou, mas a carne
é fraca. Por que ele está falando isso? Ele está falando da nossa natureza. Natureza que ainda temos que levar até o período da glorificação. Significa, vigie a vida da irmã, a vida da vizinha, fique vigiando o que eles estão fazendo. Não, você não tem que vigiar a vida de ninguém, você tem que vigiar a tua vida, a tua fraqueza, os teus desejos mais ocultos, mais secretos. É isso que Jesus falou, vigie e ore, para que não caia em tentação. Amém, irmãos? Vocês podem aplaudir o Senhor? Glória a Deus! A santificação é exigência, porquanto nós estamos lutando contra os prazeres inatos que estão dentro de nós. Isso não depende de lugar, não depende de geografia, de espaço, porque isso nos acompanha aonde nós formos. Então, quanto mais você tiver a lei de Deus, quanto mais você se santificar, você está lutando contra aquilo que pode profanar a sua vida, profanar o nome de Deus, profanar a obra de Deus na sua vida. Interessante que domingo que vem eu quero fechar com isso, porque a respeito dos móveis, os utensílios do tabernáculo, da tenda da adoração, como queira chamar, templo móvel, né, de Deus no deserto. A especificidade do tabernáculo se refere toda a Jesus, toda, desde a obrigação do uso da linha de lã de carneiro, todo o processo das estacas que seguravam as laterais do tabernáculo, todos os móveis, tudo simbolizava Jesus, até o altar de bronze, né, que era a churrasqueira da expiação, tudo isso simbolizava Jesus. E quando a gente chega na Arca da Aliança, é importante ali, porque a Arca da Aliança ela pode ser dividida em dois tempos, né? A Arca da Aliança e o propiciatório, são dois tempos ali. A Arca, a obra, a vida de Jesus, né? O propiciatório, aquilo que ele fez por nós. É muito interessante, que introduziu, assim, o meio da santidade. Enquanto lá no VT a santidade era alcançada por obra da expiação de animais, já agora podemos chegar a essa santidade pela fé, pela obra que Jesus fez. Porque aquele sacrifício era temporário, e aquele sacrifício era feito pelo pecado da nação, a expiação nacional uma vez por ano, mas todos os dias tinha sacrifícios por pecados menores. Então, aquele fogo não se apagava, né? Como diz a Bíblia, e o fogo do altar não se apagará, arderá sempre, continuamente. Por quê? Porque precisava ter fogo para apagar aqueles pecados. O que acontece hoje, nós precisamos ter o fogo da palavra de Deus, da santidade, para que o pecado não venha permanecer e se alojar em nossas mentes. Então, esse texto de Ezequiel era uma profecia muito tremenda em relação ao que iria acontecer na visão eterna por meio de Jesus Cristo. O povo aqui estava no cativeiro, irmãos. O povo aqui estava sofrendo. Muito bacana a gente poder estudar, se a gente conseguir mais à frente com a Escola de Santidade, a respeito da teologia do Velho Testamento. A gente saber o que era Reino Norte e Reino Sul, saber o que era das tribos, as duas tribos, da onde Jesus veio, a importância dos reinos que vieram dessas duas tribos, né, que acabaram sendo dois reinos, identificando o Reino Norte e o Reino Sul, a importância disso até chegarmos ao Evangelho é muito importante. Porque se você não conhece o Velho Testamento, você vai ter dificuldade, porque o Velho Testamento, ele traz luz para o Novo Testamento. E outra coisa, só tem Novo Testamento porque houve o Velho. Então, não tem como você burlar. A questão, quando as pessoas falam do Velho Testamento, é em relação aos sacrifícios. Mas a lei moral, a lei civil, as ordens de Deus que estavam no Velho Testamento estão também no Novo Testamento. Opera com a mesma eficácia no Novo Testamento. A questão foi que Jesus, ele é o sacrifício eterno. Então, aquilo lá era sombra. Até o tabernáculo era sombra. Se vocês lerem Hebreus capítulo 9, vocês vão ver que a excelência do tabernáculo era celestial, que aquilo ali era sombra. A verdade do verdadeiro tabernáculo não estava no tabernáculo terreno, mas no celestial. O escritor aos Hebreus fala sobre isso, que Cristo
agora ele está no tabernáculo celestial. Então aquilo prefigurava e precisava ter. É necessário, foi necessário. E nós só entendemos porque aconteceu isso. Então vamos passando, pode passar. Santidade é um atributo básico da fé. Sem essa relação de santidade, você não consegue ver a Deus, como nós já lemos em Hebreus 12, verso 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é por meio da santificação, da santidade. Pode passar, irmão. A santidade de Deus é a pureza e a retidão de sua natureza. Ele é, por necessidade e por essência, santo. Aqui apagou, irmão João. Bom, seu próprio ser, a única fonte padrão do bem é nele. Ele é o padrão, o exemplo de tudo. Portanto, eticamente, o que ele quiser é justo e reto. Nele não tem variação, não tem nada que possa, assim, denegrir a sua imagem. Não há padrão para Deus, porque ele é a própria referência. Deus é a fonte de todas as coisas. Por ele, por meio dele, todas as coisas foram criadas. Ele é por si mesmo o padrão do que é reto. Deus não se encontra debaixo de uma lei de santidade. Ele por si mesmo é a lei de santidade. Pode passar. Deus é santo. Pode passar, irmão João. A santidade é uma qualidade central de Deus. Ele não apenas decide o que é certo, ele mesmo é certo. Por exemplo, é impossível que Deus minta. Pode passar. Vamos lá, o que está escrito aí em Hebreus 6,18? Para que por duas coisas... Aí, amém? O santo e o pecado. Esse é justamente aonde nós nos encontramos. É a pressão que exige de nós. Se nós estamos santos ou estamos na linha do pecado. Pode passar, irmão João. Ser santo não significa dizer que a nossa natureza pecaminosa deixou de existir. Isso aí é coisa básica da teologia, tá? E da questão que eu falei para vocês, da regeneração. Então, a velha natureza não tem poder, não tem influência, mas que ainda tem um DNA do pecado em nós, que a influência do pecado em nós permanece. Por isso precisamos estar debaixo do sacerdócio de Jesus, para não sermos levados pelas exigências desses desejos inatos contra Deus. João 1,8, vamos lá, irmãos? Se dissermos... Então, aí que está. A questão de você ter desejo de pecar e prazer de pecar, em você em pecar. Então, nós não temos desejo nem prazer. Por isso, a Bíblia ensina lá no Salmo 51 a respeito desse processo de constrangimento que a alma humana, ela sente quando peca. Pode passar, irmão João. Muito pelo contrário, e aí que realmente percebemos que tal natureza existe. Romanos 7,18. Pode passar, João. Pode ir. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar, é aquela frase na tradução, o que faço é o que não quero, o que quero é o que não faço. Paulo diz, vivo nessa vida, mas ele sabe que a graça de Deus está sobre ele. O que acontece agora é uma luta contra o pecado que habita em nós. É por isso que precisamos da santificação. Porque a luta, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 17 até o versículo 22, as obras da carne e o fruto do Espírito. A gente vai ver isso perceptivelmente, né? Está bem claro, perceptivelmente. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, para vivermos de acordo com a vontade de Deus revelada na Bíblia, Efésios 5,17. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então aí, há um processo evolutivo, né? Há um mandamento aí, olha, você tem que crescer, você não pode ficar preso a isso. Pode passar. Ou seja, andar em santidade. 1 Tessalonicenses 4,3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Fornicação aqui está no sentido do pecado no geral, tá, gente? Está aqui no pecado geral. Fornicação é prostituição, é ter desejos ilícitos, é tudo. Ser santo é o que nos capacita a andar em santidade. Então, já falei, quando você é santo é um encontro com Deus, aquela fase do processo das situações simultâneas que acontecem, justificação, regeneração e adoção. Santo. Agora, você alcançar a santificação, você tem que andar. Primeira epístola de João 2:29. Vamos lá? Sabeis, 18. Aquele que é nascido de Deus, pode tocar. Vamos lá. Sabemos que somos de Deus.
devemos ter cuidado em cuidar das coisas do altar. É muito importante, o tempo está, eu vou deixar para falar isso aí domingo que vem, em relação, já citei os irmãos, que tudo que está no altar foi o quê? Consagrado. Então, meu irmão, você tem que ter consciência, zelo, cuidado, para você não tocar naquilo que é de Deus de qualquer maneira. Eu creio que a igreja precisa tornar realmente a viver o caminho da intimidade com Deus. Porque há uma afronta, às vezes a gente vê um relaxamento muito grande, como as pessoas tratam os objetos do culto. Então, já falei, citei aqui, esse altar aqui, para vocês, irmãos. Tem alguma escada aqui na frente? Se não tem escada, a pessoa pode pular para cá? Coisa que a gente vê aqui constantemente, eu canso de falar, gente, não pode subir aqui pelo altar. Tem aqui uma escada aqui do lado. Isso, eu vou dizer para vocês, o meu pastor falava uma vez, comentava isso com um irmão Vitor, o pastor Humberto, falava assim, o pastor Admiel de Santana falava uma coisa assim, no tempo da Regina também, foi assim. Regina, a gente desobedecia? Porque a gente tinha zelo, cuidado. A irmã Denise, não é a irmã Denise? A Denise é da nossa época, Jovem Denise. Não estou falando sério, Denise. A gente obedecia. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente entendia a santificação, a santidade. Pare de ficar pulando. Pare de ficar... Toque só no que você for permitido. Você foi autorizado. No reino de Deus, existem duas coisas que a gente não pode jamais esquecer, que é autoridade e submissão. Se você não é autoridade, você é a submissão. Então, só faça se você for autorizado. Porque fora disso, irmãos, nós estamos quebrando o princípio da palavra de Deus. Então, eu achava, não achei que isso aqui ficou bom aqui, não. Pastor, bota a cadeira para lá. Quem te autorizou? Quem te permitiu fazer isso? Esse é o grande problema da igreja hoje. As pessoas acham que pode fazer o que quiser, achando que não estamos na graça. Esse negócio de graça, as pessoas entendem errado. A graça não foi de graça. E vou te dizer, a graça foi um preço muito grande. Então, as pessoas estão pegando da graça e fazendo uma desgraça. Cuidado. É a mesma coisa se comprometer, estar envolvido na obra, dar palavra, e fazer votos, juramentos e não cumprir. Cuidado com isso. Cuidado. Não, mas isso aí vamos deixar para domingo que vem. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós queremos nos consagrar a Deus a cada dia. Se consagra ao Senhor, meu irmão. Seja um instrumento de Deus. Nós vamos ofertar, dizimar a casa de Deus eterno. Eu até vou pedir aos irmãos, quando for na hora da oferta, irmãos, vocês podem vir para cá, para o altar, tá? Não precisa esperar o pastor, o dirigente falar, não. Pode vir. Isso já tem que ficar certo. Sabe por quê, irmãos? Até na visão bíblica, esses irmãos que estão aí distribuindo os envelopes, eles eram chamados, sabe de quê? Os porteiros do templo. E vou te dizer uma coisa. Chega aqui, Luiz. Vem para cá, Luiz. Vem cá, meu filho. Fica aqui, juntinho. O culto só podia começar quando vocês autorizavam. Sabia disso? Porque vocês vinham averiguar o altar para ver se está tudo certo. Vocês vinham averiguar o altar se está tudo certo para depois poder abrir a porta do templo. Quando vocês vinham averiguar, vocês já caíam de joelhos para orar e abençoar o altar. Os porteiros é uma função muito importante, irmãos. Mas só que caiu agora na graça. Aí as pessoas acham, tem gente que nem fala com o porteiro está ali, nem liga para o irmão. Querido, esse aí é um oficial do templo do Senhor. Como essa coisa chegou a desfazer essa questão do sagrado? Eu acho que essa questão do sagrado não pode ser tirada assim. Então, irmão Vitor, irmão Luiz, só podia começar o culto quando vocês autorizavam. Era assim, é sério, irmãos. Os porteiros vinham averiguar, voltar para ver se estava tudo no lugar, ver os sacerdotes. Vocês viram os sacerdotes também, que são os levitas aqui, para ver como é que está. A Raíza está tudo certinho. Léo, está tudo certinho. Vocês, para poder começar a oficiar o culto. Então, irmãos, olha, a gente tem que aprender muito. Eu acho, se nós voltarmos, tenho certeza, se nós voltarmos para esse caminho, a igreja vai prosperar. Sua vida vai prosperar. Então, quando eu chamo os irmãos aqui para vir para o altar, que estou dando importância a esse ato que eles estão aqui, do ofertório que vai dar na sua mão, porque vai ser bênção. Eu peço a eles que levantem os envelopes. Nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós consagramos a cada culto, porque a cada dia nós precisamos da Tua graça. Consagramos esses envelopes, cada oferta, cada santo dízimo, para a Tua casa, para manter a Tua casa, Senhor. Pai querido, prospera a vida dos meus irmãos, prospera
prospera essa igreja, prospera o trabalho, Senhor, prospera a obra dessa casa, aonde essa mão tocar, onde esse pé tocar, que haja bênção, prosperidade, Senhor. Toma, Senhor, essa igreja, os dizimistas, Senhor, a vida de cada um, aquele que está também desempregado, que veio nessa manhã, que está aqui nessa escola, que está aprendendo, Senhor, faça prosperar, que haja porta de emprego, que haja, Senhor Deus, condições de poder ter o pão de cada dia, o alimento dessa casa, Senhor, poder vestir, poder pagar as contas, Senhor, abra o do bom tesouro e derrama, Senhor, bênção sem medida, Senhor, sobre essa casa, sobre essa pessoa, sobre esse homem e mulher, Pai. Nós pedimos a Tua graça, Pai, que tocarmos nesses envelopes, Senhor, possamos também ser santificados pelo motivo da consagração da nossa oferta, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém.